Saudações, nerds, geeks e criaturas das trevas. Thiago Sibert na área, trazendo mais um unboxing pra vocês. Depois de tanto esperar, né? O último foi do Lobisomem ao Apocalipse. Agora a gente tem mais um unboxing de Mundo das Trevas, né? Vocês sabem que eu tenho uma quedinha pelo Mundo das Trevas e tento trazer pra vocês sempre o mais breve possível os lançamentos dessa linha, tá? E esse aqui é, se não o mais aguardado, um dos mais aguardados livros desse cenário. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos abrir esta caixa, enviada dessa vez diretamente pela Galápagos, sem terceiros, sem intermediários. E perdoa pela voz aí, tô bem gripado, aqui no sul faz bastante frio. E esse é um dos motivos de eu não estar mostrando a minha carinha linda pra vocês também. Então vamos lá, vamos tirar aqui a notinha, que não interessa. A nota fiscal. Vai embora. Aqui, caixinha. Embaladinha. Caixinha para livros. Mão esquerda é difícil. Aí. Olha aí, já aparecendo. Tchararã. E... eu não falei que vinha uma surpresa também, né? Então, vamos lá. O que veio aqui? Oh, essa luz aí tá atrapalhando. O que nós temos aqui? Nós temos a estrela do dia. Olha aí, vem brindes. Um adesivinho da Iguana e um marca-página, uma propaganda do médico. Show de bola. Bacana, vai ficar aí do lado aí. A Iguana vai ficar aí. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o Chicago by Night, que acompanha os... Deixa eu ver se eu arrumo essa luz aí pra ela não ficar atrapalhando, gente. Um pouquinho, e depois que eu tirar o plástico inicial, ela vai parar de incomodar. Mas enfim, voltamos aqui. O que nós temos aqui? Nós temos o Chicago by Night, que é um guia para a cidade de Chicago no mundo das trevas, que vem com lindos postais. É um livro grande, tá? Um pouquinho menor que o livro base, né? Desculpa que eu tenho que fazer umas pausas para respirar, porque tá difícil ali. E veio também aqui que eu pedi este que não é a estrela da casa, que já foi lançado há um tempinho ali, timidamente lançado pela Galápagos também, o livro de Nod, tá? Então vamos abrir esse cara aqui primeiro. E daí eu pergunto, quero que vocês deixem aí nos comentários, vocês querem que eu faça um vídeo comparando o livro de Nod agora relançado, da 5ª edição, com o livro de Nod originalmente lançado lá nos anos 90? Eu tenho ele aqui na minha estante, posso fazer essa comparação aqui. Esse aqui, obviamente, é mais bonito, né? Porque ele tem a capa dura, o outro tinha uma capa cartão, né? Então, vamos lá. Prateado, como o original, né? O livro de Nod. São 13 caveirinhas, né? E Caim, os 3 antivianos e as caveirinhas a mais. Ó, é vermelho. Desculpa. É vermelho. Ó, o livro de Nod por Aristotle de Laurent, Beckett et al. São os dois caras mais famosos, um dos dois caras mais famosos do mundo das trevas, né? O Aristóteles, que é um Malkavian, e o Beckett, que é um gangrel, historiador. Então, ó, o que nós temos aqui? Aqui as informações do livro, tcharará, e aqui o menu inicial, né? O índice do livro. Como usar o livro de Nod, prefácio. Esse é um livro que ele conta em forma de crônica, né? Em forma de crônica contada, de poesia, um pouco da história da origem dos vampiros, né? O mito da origem dos vampiros, o mito de Caim, e com bastante desenho também. Ele é bem bonito, claro,
bem anos 90, né, os desenhos. Mas, ó, 93 aqui, ó, o desenho original, tá? Mas ele é um livro bem bonito, ó. E ele é um livro interessante para te usar nas tuas crônicas, como usando trechos dele, largando páginas dele, claro, né, não vai arrancar as páginas do livro, mas dando passagens para os jogadores de vocês, dando pistas do que pode ser, ou alguém que tenha uma página oficial, original do livro de Nod, um pergaminho, alguma coisa assim, e botar os seus jogadores a ir atrás, ou algum ancilo, um príncipe que esteja disposto a recuperar alguma passagem. Então é bem legal, é um aprofundamento da lore do livro, né? E pelo visto, né, como ele foi lançado lá fora e relançado aqui, é uma parte da lore que não sofre alteração agora na quinta edição. Mas vamos ao que mais importa. Vamos a esse, né? O Chicago by Night, cara. O Chicago by Night é um livro muito esperado porque ele detalha profundamente a cidade de Chicago, a sociedade vampírica de Chicago, né? E trazendo isso para a quinta edição, né? Atualizando o cenário de Chicago para a quinta edição. E a briga incessante da Camarilla contra os Anarques. E traz, né, os La Sombras, né? E conta um pouco dos La Sombras, de quem são os La Sombras e como é que eles saíram do Sabá e agora estão tentando entrar na Camarilla. Desculpa, pessoal, a gripe mesmo tá bem tensa. Vamos olhar aqui esses postais, tá? Como sempre, os postais são numerados, tá? Ó, esses aqui estão seguindo uma sequência, ó. Tá no 21, ó. Depois eu vou olhar lá a sequência de qual, porque teve algumas edições dos postais que eu vi que eles começaram de novo, né? Veio 1, 2, 3, 6, um livro, e no outro veio 1, 2, 3, 6 também. Então tem mais livros do que numeração de postais. Se quiserem também, deixem nos comentários aí, eu posso fazer um vídeo só mostrando os postais. Tem todos os postais de todos os livros lançados até agora. Tem alguns repetidos também, e posso sortear no canal e mandar um postal pra vocês via correio. Vamos pensar em alguma coisinha aí. Enfim, vamos olhar, ó. Esse cara aqui, ó. Não folhei o livro ainda. Mas, ó, capítulo 1. Esse aqui deve ser o capítulo 2. Capítulo 2. Tem o nome de quem fez a arte, né? Capítulo 3. Sei que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas eu sabia que o livro ia chegar, sabia que o livro estava sendo lançado, né? Eu disse, eu preciso fazer uma lista de filmes, né? E livros que se passem em Chicago, para eu conseguir visualizar melhor como é que é Chicago, para eu poder narrar alguma campanha em Chicago, né? E casualmente lançou agora o Coração de Ferro, que é uma série da Marvel, e ela se passa em Chicago, né? Então dá para ter uma noçãozinha do que é Chicago. Claro que é um pedaço bem pequeno de Chicago que é retratado na série, e é bem diurna a série também, né? Então, aqui capítulo 4, capítulo 5, essa imagem é muito legal, eu tinha visto em outros lugares. Capítulo 6, 7, alguém pegou fogo, ó. Ou o sujeito não é. Então, vamos deixar do outro ladinho aqui, tá? Então, o que falar de Chicago, né? Vamos ver se eu consigo dar uma lida aqui, que tá meio seguro. Então, recuse imitações. Chicago é a cidade dos vampiros. Garanta um refúgio na Gold Coast. Crie um lugar para você nesta movimentada metrópole. Subjugue alguns dos vivos na Michigan Avenue. Dê alguns goles profundos nas bolsas intoxicadas que temos por ali. Descubra a vida noturna. Venha visitar a Succubus Club, a Blue Velvet ou a Red Number 5. Se deixarem você entrar. A lista de convidados é extremamente exclusiva. Apresente-se ao Príncipe Ventrue, conheça a visão dele, convença-se dela, sirva.
Caia nas graças dele e sua imortalidade estará garantida. Basta ignorar os expurgos de anarques, sangue-ralos e crianças da noite que se tornem inconvenientes, certo? Invista na Camarilla e ela investirá em você. Lembre-se de quem cobre a sua retaguarda e quem a deixa na mão num piscar de olhos não vivos. Não se meta em assuntos que não são da sua conta. Não fique vagando num território que você não conhece, pois alguém vai pegar seu crânio como troféu. Não ferre com o rebanho de outro membro, não ferre com o rebanho de outro membro, ou você vai ser assassinado, jogado numa lixeira, e isso vai ser só o começo dos seus problemas. Chicago pode ser tudo para um vampiro como você. Você só precisa aceitar Chicago em seu coração. Torne-se uma parte da cidade. Chicago by Night inclui uma história de Chicago a partir de várias perspectivas vampíricas e informações sobre o domínio nas noites modernas. Junto de sistemas para usar essa cidade como a máquina distorcida e disfuncional que ela é. Uma apresentação para a entrada do clã da noite na Camarilla e regras para jogar com o clã La Sombra, em Vampiro à Máscara 5ª edição, incluindo sua disciplina, o Oblivion. Mais de 50 membros com suas biografias, ambições, segredos, relacionamentos e razões para serem incluídos em qualquer crônica, junto com conteúdos ficcionais para ilustrar esses personagens e locais chaves da cidade. Uma grande quantidade de ganchos para crônicas que cobrem tudo, desde a besta e a fome até a humanidade e hierarquia. Além de uma ampla crônica na qual os La Sombra realizam sua missão com o objetivo de adentrar as fileiras da elite da Camarilla. Coterris que exemplificam as facções dos membros de Chicago e exemplos de novos tipos de coterris para seus personagens. Fichas de conhecimento para personagens novos ou já estabelecidos em Chicago, o que oferece aos jogadores maneiras fáceis de integrar seus personagens nas diversas histórias do livro. Então é um livro bem completo e é quase como um modelo de como criar a sua cidade by night, né? Tu usando Chicago como referência, tu consegue fazer a tua cidade, né? Aqui, ó, temos 50 NPCs, com plots, com tramas, com trapaças, com tudo que tu precisa para jogar ele em qualquer crônica. Esse livro, ele originalmente veio de um financiamento coletivo, né? Lá fora, né? E depois ele entrou para o catálogo oficial, né? Da Onyx Path. Então, algumas coisas. Dá pra notar que ele é diferente dos outros livros, né? Se tu for olhar a lateral, todos os outros livros são. A lateral é preta, né? E esse aqui, ele é full color, né? Todo ele, desde a capa, a lombada e a contracapa. Isso aí na estante, para alguns, pode causar um estranhamento. Talvez eu seja um desses alguns. O Sabá já me causa estranhamento porque ele tá, a fonte é vermelha, né? Desculpa. Aqui, ó, 2019, o aninho dele, ó. Então tá. Design, mundo galáctico, artes, umas coisinhas. E aqui um índice, né? Com tudo que o livro apresenta. Então, o que nós temos aqui? Introdução, 4 vilumbres da segunda cidade, Red Number 5, capítulo 1, o mundo de Chicago. Então, aqui deve descrever bastante a cidade, né? Capítulo 2, um brinde à noite. La Sombra na sociedade, guardiões tornam-se magistrados. Capítulo 3, adoro o cheiro de livro novo. Capítulo 3, a cidade. Aqui deve estar descrevendo a cidade como um todo, né? Quinta estrela, o campo branco, a máquina, propriedade, pichações, faixa azul, alma da cidade, estrela vermelha. Tarará. Capítulo 4, vampiros de Chicago. Aqui são os principais vampiros de Chicago, né? Divididos por clãs, né? O Ministério, Nosferatu, Sangue Ralo, Toreador, divididos por clãs, né? E Tremere. Capítulo 5, Coterris, apresentação, Centro Anarchy, Baby Chorus, Blood Disco, Capelo, Governos Nihilistas,
Aqui as fichas de conhecimento. Falando sobre o livro de Nod. Chegou em boa hora o livro de Nod. First Light. Capítulo 6, da sombra. Quem são, o que são, do que se alimentam, de onde vêm e a disciplina deles. Capítulo 7, as crônicas de Chicago. Então aqui deve ter algumas ideias de crônicas, né? Deve ser. Capítulo 8, o sacrifício. Introdução, sugestões e sucessões para personagens. Acessório número 1, a carta ao príncipe. Isso aqui deve ser um joguinho. Uma crônicazinha para narrar, né? O culto dos deuses de sangue tem uma crônica no final do livro, né? Que envolve os Giovanni, que é os deuses de sangue. Cultos dos deuses de sangue apresenta os Giovanni, né? E traz outros usos da disciplina Oblívio, né? E aqui no Chicago tem uma crônica também. Primeiro ele te apresenta toda a cidade, te apresenta alguns principais NPCs, os clãs envolvidos, né? Ou o clã novo, né? E te traz uma crônica no final do jogo. Então vamos dar uma folhada nesse livro pra entender. Isso aqui devia ter virado um postal, não virou um postal isso aqui? Não virou, olha aí. Daria um excelente postal. Bom, introdução. Tarará, tarará. Aí tem um clube de moto, provavelmente de gangreus, ou gangreis, né, como preferirem, em Chicago. Bem clássico, né, no seriado que tinha do Vampira Máscara, os gangrel também eram uns motoqueiros, né. Eles faziam segurança do príncipe, uma coisa assim. Enfim. Aí, o mundo de Chicago. Gosto de historinha assim, com trechos, recortes de bilhetes. Acho bacana, acho que dá uma profundidade pro livro. O livro do Anark é tudo assim, cheio de recortezinhos, né? E posts e fanzines, né? Acho bacana. A arte é bem bonita desse livro, então. Nesse livro aqui eles optaram por fazer diferente do livro base, né, que usava fotos, né, como principalmente fotos, né. Enfim, aqui ó, um brinde à noite. Bicho feio. Parará, os pecados do clã La Sombra. Guardiões tornam-se magistrados. Tô bem interessado em saber essa parte aqui dos La Sombra. Eu gosto muito do clã La Sombra, sempre gostei. Nunca gostei muito do Sabá, da terceira edição. Achava bem desnecessário aquela sanguinolência lá, aquela monstruosidade toda do Sabá. Deixava os jogos muito Power Rangers. Mas eu gostava do clã em si, assim, eu achava bem bacana os conceitos do clã. Olha aí, que todo jogador de RPG gosta, né? Mapa. Tem que ter mapa. Olha aí, vamos ver Chicago aí, ó. Zona do Toreador, Zona do Gangrel, Bruhá, Ventru, Nosferatu, Malkavian. Foi. Tem gente que não tem lugar aqui nessa cidade. 1, 2, Termere, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São os 7 principais, né? 7 clãs da Camarilla. Né? Sendo que Bruhá e Gangrel nem são da Camarilla, né? Mas cada cidade tem a sua política e a sua maneira de fazer as regras. Não sei como é que é Chicago, se os Gangrel estão dentro da Camarilla de Chicago, se estão fora, se os Anark, se os Bruhá estão dentro da Camarilla ou estão fora. Tem que ver. Não visite até a confirmação de que todos os lupinos foram eliminados. Eu acho que deve ser uma área lupina. Tem ali uma mensagenzinha pra te não ir lá. Então, fica a dica. Fichações, ó, pra te tridimensionalizar a cidade, né? Ó, outro recorte do mapa. Bem tri esse livro, né? Olha o fundo dele. Não sei se dá pra ver. O fundo dele tem a cidade lá. Acho que é a mesma que tem na capa, né? Vai ficando transparente até, esmaecendo até o topo da página. As zonas de Chicago.
Mais recorte. Bom, os principais clãs que tem aqui e os principais membros deles na cidade. Isso dá uma ideia de como tu criar o teu mundo. Eu usei para criar o mundo. Narrei uma campanha aqui, que era em Bloodhaven, uma cidade fictícia que eu inventei, e eu usei o Chicago by Night para criar os meus NPCs. O que eu fiz? Eu peguei essa ideia que tem aqui, um nome, um epitáfio, uma citação, quem é ele em vida, quem é ele em morte, algumas tramas. Daí eu fui criando algumas tramas para cada um dos personagens para saber como é que eu podia utilizar ele no decorrer do meu jogo. E exatamente esse mesmo formato aqui. Domínio, ferramentas, relacionamentos com os membros e rumores, máscara e aspectos, tá? E achei bem interessante essa maneira de tu organizar os teus personagens, porque tu não precisa escrever uma história de 150 páginas narrando 382 anos de um personagem. Não há necessidade, tu precisa abordar os pontos principais, cara, e o resto tu vai inventando e, claro, obviamente tu faz anotações para que tu possa recorrer a essas coisas que tu vai inventando ao longo do jogo. Mas isso aqui são os principais pontos interessantes. Dá 2 páginas aí de informação sobre o personagem, uma fotinho, e eu fiz isso com todos. E criei toda uma sociedade lá, uma cidade grande, uma cidade tipo, do tamanho de São Francisco, assim, a cidade que eu criei. Então fica a dica aí, aproveita, usa esse livro aí para ter ideias, né? É importante ter ideias, é importante fomentar a sua criatividade. Então aí, Bruhá, vamos passar aqui que tem todos os clãs, né? Então precisa ver todos esses 50 NPCs que tem aqui. Vamos pulando. Parará, um monte de gente, Mel, parará, e aí os da sombra. Parará. Tem umas artes aqui que eu não gosto. Esse cara é famoso, esse cara já apareceu na capa do livro até, se eu não me engano. E em carta daquele livro, daquele jogo também de carta de vampiro, né? Acho que é Struggle. Eternal Struggle, uma coisa assim. Malkavianos. Aqui se tem. Não tem a mina aquela? Não tem. Aqui se tem o Subcubus Club, não é das gêmeas entre aspas, né? Malkavianos. Nosferatu. Cara, é bastante NPC, cara. Prontinho aqui pra te usar numa campanha. E os sangue ralos, cara, eu acho sangue ralos muito legais, cara. Eu acho que isso é uma das coisas mais legais da quinta edição. São os sangue ralos e essa proximidade deles com a humanidade, assim. E a parte que eles estão à margem da sociedade vampírica, né? Eles são os verdadeiros párias, né? Que podem tirar pra eles que eles são os caras párias, o Rá também, mas não, esses caras estão bem inseridos na sociedade vampírica. Mas os sangue ralo, cara, poxa, esses caras sofrem, um pouco de alma amassou. Enfim, aí, tarará. Olha, depois do sangue ralo vem os Tremere, ó, daí que depois não querem que a gente faça piada de que Tremere não é clã. Piada, uma coisa bem séria. Não conta pra ninguém que eu disse isso. E aí os párias, não sei quem são, eu fico curioso quem são os párias. Os párias, um grupo de Ventrue proscritos, caçados e escondidos. Apesar de toda a conversa elitista sobre alcançar o nível deles, vampiros como Nili sabem que para isso é preciso mais do que uma boa dose de trabalho honesto. São os párias do clã Ventrue, entendi. E aqui, exemplos de coterrias, ideias de coterrias, né? O Centro Anar, que são as coterrias que existem por Chicago, há um mapa de relacionamento que cria. Outro mapa de relacionamento. Mapas de relacionamento pro começo do jogo, pra coterria do grupo de vocês, é muito importante,
porque tu consegue traçar direitinho o que o personagem de determinado jogador pensa sobre o personagem de outro jogador. E isso fica melhor para aprofundar as relações entre eles, né? Em vez de ser 4 pedaços de papel sentados numa mesa ali que são obrigados a andar juntos. Como era antigamente, né? Você está numa taverna. Fichas de conhecimento. Black Side 24. Isso aqui me dá um... é muita informação, né? Mas aqui me dá me dá coisas, né? A maioria das fichas de conhecimento cabem em uma página. Daí tu vem lá, pra cagar tudo, tu faz uma ficha de conhecimento que ocupa 2 páginas. Se tu quer fazer um resumo com toda a ficha de conhecimento, tu não consegue, porque daí tem uma que estraga toda a diagramação da história. Enfim, né? Mas é que isso aí são coisas que me incomodam, né? Podem não incomodar a maioria das pessoas. Aí, tarará, fichas de conhecimento. Bonitinha ela, né? Sociedade de São Leopoldo, Talley, Kenda. E aí, ó, os La Sombra. E personagens, um clã muito esperado, né? Por muitos jogadores. Eu já falei, né? Eu gosto bastante desse clã. Então, as compulsões, a disciplina, tensão. E aqui a Crônica de Chicago. Crônicas de Chicago, né? Daí aqui tem uma ideia do que fazer, de como narrar, de como mestrar, de como usar isso aqui numa crônica. Vamos passar rápido para ninguém saber o que acontece. E vamos reservar isso aqui para narradores, né? Narradores. E aqui a crônica, né? Sacrifício, o sacrifício. Do culto dos deuses do sangue a ossos, alguma coisa. Cinzas, alguma coisa. Mas enfim, ela também é bem bacana. Queria mestrar ela, mas acabei não deixando pra depois e depois virou no... Mas essa aqui eu vou fazer, com certeza. Só ler esse livro aqui mesmo. Então, pessoal, é isso aí, tá? Folhei o livro é bonito, o livro é cheiroso, o livro é grande, tem material pra dar com pau aqui, pra metaplot do mundo, metaplot da cidade, ideia pra tirar daqui, pra te usar nas tuas mesas, tem a dar com pau, pode usar pra... Olha aí, fez um barulho, parece que quebrou o livro, não, mas não. Então, parece não, é um livro sensacional. Então, pessoal, fica a dica aí, comprem o livro, adquiram o livro, leiam, curtam, mas antes de mais nada, né, deixa o joinha aqui no vídeo, se inscreve se tu não é inscrito, compartilha com os amiguinhos, olha que legal esse vídeo do cara, fez lá o unboxing do Chicago by Night, ó, saiu, eu nem sabia, então, desculpa aí a tosse, mas é isso, pessoal, muito obrigado, tá? Espero vocês no próximo unboxing, não sei qual será, mas tô torcendo para que venha livro bom por aí, ó. Aí fica aí o agradecimento, detonei a Galápagos no último livro, né, que foi o Lobisomem, agora esse aqui chegou tudo 100%, não preciso detonar ninguém. Muito obrigado, Galápagos, até mais, valeu, tchau, tchau.